Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Deus nos abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 3 e 4. Não desanimem, nem tenham medo, nem fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. O medo, ele é um inimigo terrível, porque ele trava a vida de muitas pessoas. Por causa do medo, muitas pessoas elas não são felizes. Elas têm medo de tudo. E da maneira que está acontecendo, guerras, pessoas destruindo vidas, destruindo sonhos, pessoas más deturpando a vida de outras pessoas, os maus conselhos, pessoas que destroem a própria vida por causa do medo. Elas sentem medo e por elas terem medo, elas acabam um relacionamento. Elas às vezes não aceitam um trabalho porque elas têm medo, não se acham capazes, não têm coragem de abrir a própria empresa. Tem pessoas que têm um sonho muito grande que Deus colocou em seu coração, mas por causa do medo, elas não investem em si mesmas, porque elas têm medo. Tem pessoas que não se enxergam como uma pessoa de valor. Então elas ficam com medo de fazer coisas grandes, coisas melhores para a sua vida. Acham que não devem mais voltar a estudar porque não há tempo mais para isso. Ou às vezes tem medo de sair, tem medo de resolver, tem medo de ser independente. O medo, ele atrapalha a vida de muitos, mas só, como diz na palavra do Senhor, não desanimem, nem tenham medo, nem fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Quando uma pessoa ela começa a buscar intensamente a Deus, pedir forças para Deus, aquela pessoa ela começa a ter uma nova reação. Ela começa a reagir mesmo com medo. Fazer as coisas não significa a ausência do medo. Significa que você tomou uma decisão e sabe quem está do seu lado, sabe que Deus luta as suas batalhas, porque quando oramos, Deus escuta as nossas orações. Então nós oramos, pedimos a Deus que nos dê força e coragem e tire todo o desânimo. Uma coisa que eu aprendi: quando vamos fazer algo, devemos conversar com Deus, perguntar a Deus se é da vontade de Deus que façamos, que tomamos aquela decisão, ou para todo lugar, qualquer lugar que vamos sair, precisamos orar antes, para resolver qualquer coisa, para fazer. Começamos o dia orando, conversando com Deus. Quando começamos o dia ouvindo a palavra de Deus, em comunhão com Deus, as ciladas do inimigo caem por terra, porque tudo que o inimigo estava preparando de ruim, ele fica frustrado, porque Deus, ele age na vida daquele que conversa com ele.
na vida daquele que escuta a palavra dele. Se você tem uma intimidade, busca a intimidade com Deus, escuta as orações no canal todos os dias, você começa a se aproximar mais de Deus, você começa a entender a palavra de Deus e ouvir o que Deus quer falar com você. Deus não fala com quem está ausente, Ele só fala com quem está presente. Então escuta a voz de Deus, o que Ele tem para te falar hoje. E o que Deus está falando hoje, muito claro, é para pessoas não desanimarem e nem ter medo. E não ficar apavorado com tudo que está acontecendo. Com o que está acontecendo no mundo, no nosso país e fora do nosso país, em todos os lugares. Não ficar apavorado e continuar a sua vida, continuar a lutar pelos seus sonhos. Não parar por causa dos rumores de guerras e pelas guerras e por causa de tudo que está se falando. E vendo, né? Porque muitas tragédias em muitos lugares e tem pessoas que estão aterrorizadas e só esperando o pior. Tem pessoas que já pararam de pensar e sonhar porque assistem muitos jornais, veem muitas notícias, conversam com pessoas que são negativas, que só pensam em coisa ruim, só falam de coisas ruins. Aí essas pessoas, elas travam a vida delas. Quando você escuta a voz de Deus, você começa a ficar leve, começa a ter esperança, começa a ter um renovo dentro de você. Aceite o renovo de Deus, as bênçãos do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Tudo que é bom, perfeito e agradável vem da parte de Deus. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Então, temos que orar, entregar nas mãos de Deus e pedir para que os planos dele se cumpram em nossas vidas. Mas para que os planos de Deus se cumpram na tua vida, você tem que eliminar o medo em oração e confiando no nosso Deus Todo-Poderoso, pois o Senhor, seu Deus, o acompanhará e lutará as suas batalhas contra os seus inimigos, e ele lhes dá vitória. Um dos inimigos é o medo. O medo, ele tira toda a esperança de uma pessoa. Por causa do medo, a pessoa começa a ficar fraco, pensando no futuro. Ah, mas no futuro pode ser que aconteça isso, pode ser. Aí a ansiedade, que é outro inimigo, começa a tomar conta da mente daquela pessoa e ela começa a pensar só em coisas ruins e ver aquilo no futuro. Ela só imagina e vê coisas ruins acontecendo para o futuro dela, para a família dela, para os que estão em volta. E isso atrapalha a vida dela e a vida de toda a família. Porque quando uma pessoa começa a pensar em algo, ela começa a falar sobre aquilo. Então, ela está trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Porque é os dois lados. Nós, pela fé, Deus traz à existência tudo aquilo que não existe. Se você tem fé e você começa a declarar que o seu dia hoje foi melhor do que ontem, o de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, que à noite você vai dormir bem, você vai descansar, que você vai relaxar, porque tem um Deus que vela o seu sono, que olha por você, que cuida e que luta as suas batalhas, e que amanhã você vai acordar bem, porque você sabe que tem um Pai que é todo poderoso, que está lutando por você. E você vai fazer qualquer coisa que Deus falar que é para você fazer. Você vai fazer, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco. Ele fala aos nossos corações. Tem hora que você escuta audível a voz de Deus na sua mente, falando com você. O Espírito Santo de Deus, ele fala. E você escuta aquela voz. Vai sem medo. Tudo que for bom
que você escutar Deus fala, é Deus falando com você. Deus não fala para destruir. Tudo de Deus para a gente, os planos de Deus é para construir, é para renovar, é para restaurar vidas, sonhos, projetos. Então tudo aquilo que é ruim, que é péssimo, que é mal, é do inimigo. Todos os pensamentos negativos e vozes negativas é do inimigo. Não dê ouvidos a vozes negativas, a pessoas negativas que falam que tudo, nada tá bom, nunca tá bom. Piorou, só piorou, piorou a política, piorou o tempo. Olha o tempo como está mudando. Olha, vai dar uma trovoada, pronto, agora vai matar um monte de gente, vai destruir um monte de casas. Você viu o vento como passou? E por aí vai. Tem que repreender essas palavras. Viva o novo de Deus. Quando vier chuva, fale que venha a chuva de Deus, que venha na paz do Senhor, que molhe a terra, que dê bons frutos. E que o Senhor proteja todos aqueles que moram em lugares de risco. Mude a maneira de pensar, mude a maneira de falar. E você verá a transformação que acontecerá na tua vida. Porque Deus é conosco e Ele luta as nossas batalhas. Mas quando uma pessoa ela começa a dar ouvidos só ao medo, só às coisas ruins, aquilo começa a acontecer em volta dela. Ela começa a enxergar um mundo feio, um mundo terrível, que só existe pessoas terríveis. E isso contamina. O mal, ele contamina. Então temos que operar pelo bem, ser usado por Deus, que a tua boca seja usada por Deus. Não deixa que o inimigo te segue e que te deixe negativo diante das possibilidades que você tem para uma vida melhor. Deus, Ele ama os seus filhos, Ele abençoa, Ele está conosco, Ele luta as batalhas daqueles que o buscam e que querem e que não aceitam a derrota, que não aceitam as mentiras do inimigo das nossas almas. O inimigo, ele só quer destruir, ele só quer travar a vida das pessoas. Então, quando você dá ouvido à voz de Deus, o que Deus fala, os ventos, as tempestades, elas se acalmam e começa dentro da sua mente a batalha e o medo, ele ataca a mente das pessoas. O inimigo das nossas almas, ele gosta de atacar a mente das pessoas, colocando medo. É onde tem a batalha. É a batalha na mente do ser humano. Você que tem Deus, que crê, não aceite as investidas e as mentiras do inimigo na sua vida. Aceite a bondade de Deus, aceite o favor de Deus, que Ele opera. Ele está falando com muitas pessoas hoje, porque tem muitas pessoas com medo de tudo. E não é verdade, é fantasia. Imagine você assistindo um filme, você vendo o mocinho do filme e o bandido se fazendo de bonzinho. O que é que dá vontade de fazer? Não dá vontade de dizer assim, olha, cuidado, ele está armando contra você e você não está vendo. E o mocinho lá, o principal da história, ele está às vezes confiando em uma pessoa errada e no final ele descobre que aquele era um dos seus inimigos. Às vezes acontece isso na vida das pessoas e elas não entendem, porque elas confiam em vozes que não é para confiar. Elas escutam coisas que não é para escutar. Escuta a palavra de Deus, escuta o que Deus está falando para você. Você é muito importante. Toda vida é importante. Não tenha medo. Não ache que a vida é só isso. Deus tem mais para te dar. Deus tem caminhos que Ele abre. Abre portas que ninguém fecha.
Deus que vem com coisas novas, com novidades, com bênçãos para o seu povo. Chega de medo, chega de se sentir mal. Aproveite o seu lar, aproveite sua família. Viva todas as bênçãos que Deus te deu e tem para te dar. E vamos orar para que Deus abra portas de trabalho para quem está desempregado. Às vezes, um mal da inveja afeta uma família e ela começa a ter perdas. Começa a queimar uma lâmpada, depois começa a queimar um eletrodoméstico, depois começa uma pessoa adoecendo. E tem que ter pessoas orando neste lar e repreendendo todo o mal em nome do Senhor Jesus. Repreenda, não aceite que as coisas estão piorando. Tem pessoas que falam, mas só está piorando. Não fale isso dentro da sua casa. Fale, hoje, Deus entrou com providência na minha casa. Hoje, no dia de hoje, eu tenho as bênçãos do Senhor. O Senhor chegou aqui, está fazendo uma transformação. Jesus entrou hoje, agora, e está entrando em nossos lares, fazendo transformações. O Espírito Santo de Deus está falando conosco e está dizendo que o Senhor nos acompanhará e lutará as nossas batalhas contra os nossos inimigos. E o Senhor nos dará vitória em todas as áreas das nossas vidas. Aceita a vitória de Deus em todas as áreas da tua vida. Que a prosperidade de Deus entre no teu lar, entre na tua vida, entre na tua mente. Só as bênçãos do Senhor. Começa a mudar os pensamentos, começa a mudar as tuas palavras, que é para que o trabalhar de Deus, o agir de Deus opere e para que aconteça. Vamos trazer à existência aquilo que não existe, que é o renovo, que é tudo novo, que é a paz que excede todo o entendimento, a alegria nos corações, a alegria nos lares, as bênçãos do Senhor, as portas boas se abrindo, as ruins se fechando, afastando todos os males e perigos das nossas vidas e dos nossos lares. Que o Senhor nos proteja e nos dê a bênção, as bênçãos que tem no Salmos 91, nos protegendo e abrindo os nossos caminhos e tirando, afastando, caindo por terra todo o medo e toda negatividade. Tudo que não é de Deus já caiu por terra em nome de Jesus. E a partir de hoje, aceite as bênçãos do Salmos 91. Receba as bênçãos do Salmo 91 e que você e sua casa seja cheio das bênçãos e do trabalhar de Deus em cada área da tua vida, em cada área de cada membro da tua família. E eu aceito também as bênçãos do Salmo 91 na minha vida, na vida de cada membro da minha família e em meu lar, para a glória de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão,
para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, no dia de hoje, dia 2 de novembro, dia que o teu povo vela os seus mortos, consola, Senhor, em nome de Jesus, conforta os corações de todo aquele que está desesperado, com muita saudade daqueles que se foram, Pai. Conforta os corações, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Dai a paz que excede todo o entendimento. Entra nos lares das pessoas que estão inconsoláveis de saudades dos seus familiares que se foram, Pai. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. E nos protege, Deus, e nos dá a tua paz que excede todo o entendimento. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém.